Olá, boa tarde, graça e paz. Aqui é a Thalita Martins, tudo bem com você? Irmãs, hoje é terça-feira, estamos aqui para ouvir um pouquinho mais sobre o nosso devocional do livro Esposa e Mãe. Talvez você tenha se atentado que de segunda-feira eu não estou enviando os devocionais e eu queria te fazer um convite, estender esse convite de você tirar a segunda-feira para se consagrar ao Senhor. Se você sabe, e tem a prática do jejum, tire esse dia para você se consagrar ao Senhor em oração pela sua família, pelos seus filhos, se você tiver, ou se você é uma mulher solteira que mora ainda com os pais, não importa. Ore pela sua família, pela sua futura família, pelos seus filhos, pelos seus futuros filhos. Nós temos aprendido aqui, através desse livro, que a oração ela é poderosa e eficaz, que o Senhor, Ele age em nosso favor. Tudo começa no mundo espiritual, irmãs. O mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. E eu creio que você, ouvindo esses áudios, a gente vai poder aprender muitas coisas, extrair muitas coisas. Eu gostaria de depois tirar um tempo maior para a gente conseguir extrair mesmo, mais coisas, conversar sobre esse livro, mas por enquanto é através da leitura, esse áudio, que eu creio que o Senhor também está trabalhando. Então continue compartilhando. Às vezes para você não tem feito tanta diferença, mas eu creio que esse áudio pode chegar a lares e transformar casamentos, famílias. Então deixa o Senhor te usar. Amém? Hoje eu vou começar a leitura com vocês do capítulo 12. Ele é um capítulo bem extenso, então vou ler com calma, vou tentar explorar um pouquinho ele, porque esse capítulo, irmãs, ele é bem, tem um tema complexo, é um tema bem polêmico, mas nós que somos servas de Deus, que temos a luz da palavra como direção para a nossa vida, nós precisamos segui-la, em todos os âmbitos, em todas as áreas daquilo que ela diz, não só naquilo que nos convém. E o título do capítulo 12 é Seja submissa e ame o seu marido. Uau! Vem coisa boa por aí, amém? Deixa o Senhor falar no seu coração. Eu vou ler com calma, tá bom? Vamos lá? E ela começa aqui citando o livro de Tito, do capítulo 12, verso 3 a 5, que diz que as mulheres mais idosas devem ensinar as jovens recém-casadas a amarem o marido. Antes de se casar, você provavelmente não podia imaginar que no futuro havia de surgir uma ocasião em que precisasse aprender a amar o seu marido. Mas pouco tempo depois, você começou a fazer indagações sobre esse amor. Creio sinceramente que a espécie de amor de que estamos falando aqui é o amor ágape, que precisamos receber do Espírito Santo. O amor que dá, sem nada exigir, sem nada esperar, que só temos pelo poder do Espírito Santo. Bastando para isso que nos entreguemos a Deus, permitindo que Ele viva e se mova através de nós. Só assim você pode amar o seu marido, apesar de não gostar daquilo que ele é muitas vezes, ou do que ele faz. Deus estabeleceu uma ordem muito clara para o lar, que muitas esposas preferem desconhecer. Enquanto agimos dessa forma, Deus não pode operar como gostaria. Em 1 Coríntios 11:3, encontramos a ordem estabelecida por Deus para o lar. Em primeiro lugar, ele diz que Cristo é o cabeça do marido e o Senhor da família. A seguir, o marido é o cabeça da mulher. Aí você pode dizer, mas meu marido está fora a maior parte do tempo. Como ele pode ser autoridade máxima sobre os filhos? Cabe a você colocá-lo nessa posição de cabeça, de chefe do lar.
Quando você segue as ordens dele, do que se refere aos filhos, quer concorde ou não com essas ordens, Deus poderá então operar através do seu marido. Deus colocou uma tremenda responsabilidade sobre ele, quer ele seja crente ou não. Mesmo que ele seja crente, mas não esteja seguindo os princípios da vida cristã, Deus ainda assim colocou essa responsabilidade sobre ele. Quando você despertar para essa realidade e começar a viver essa espécie de vida, Deus começará a realizar maravilhas em seu lar. Enquanto você disser, não posso acreditar nisso, não posso viver dessa forma, Deus não poderá agir em seu benefício. Lá em 1 Coríntios 11:3, diz, a mulher ocupa a terceira posição. Ela é a auxiliadora idônea do marido, conforme Gênesis 2:18, e é a segunda autoridade sobre os filhos. Deus dá aos seus filhos uma única ordem, que está em Colossenses 3:20. A única coisa que a Bíblia diz que os filhos precisam fazer é obedecer aos pais. Mas essa é a nossa responsabilidade como mãe, educar os filhos para que sejam obedientes. Eles só serão obedientes se nós os treinarmos nesse sentido. Nós devemos insistir sempre com os filhos que o pai é o cabeça da casa. Temos aqui um padrão surpreendente. Em primeiro lugar, a Bíblia diz ao marido para amar a sua mulher. A esposa recebe a ordem de obedecer aos seus maridos e aos filhos de obedecer aos pais. Essas são as 3 coisas mais difíceis de se cumprir na vida. Não é fácil para os filhos obedecer. Não é fácil para a pessoa submeter-se. Não é fácil para o marido amar com aquele amor ágape que Deus recomenda a ele. É necessário uma submissão total a Deus para que possamos ser transformadas naquilo que Ele quer que sejamos. O dicionário dá uma ideia perfeitamente bíblica da submissão. Em primeiro lugar, submissão significa rendição. Quando nos submetemos à soberania de Jesus Cristo, rendemos a nossa vontade. E quando nos submetemos à autoridade do nosso marido, rendemos em grande parte a nossa vontade. E a segunda definição de submissão é deixar de resistir. Você percebe que está resistindo mentalmente? Eu me lembro do dia em que o Senhor tratou desse assunto comigo. Eu vinha resistindo à ideia de me submeter ao meu marido, porque, conforme dizia, não é justo, porque eu... Certo dia, enquanto me arrumava no banheiro, eu exclamei, Senhor, por que eu? Se ele é o cabeça da família, é ele quem deve começar. E se começasse, seria mais fácil para mim. Por que deve ser eu, então? E o Senhor me deu uma resposta que realmente me abençoou. Porque eu estou lhe dando uma segunda oportunidade. O que quer dizer uma segunda oportunidade, Senhor? Você sabe que Eva foi enganada no Jardim do Éden. Eu estou dando agora a você uma chance de ser uma verdadeira auxiliadora de seu marido, a fim de que não seja responsável por enganar a ele ou a si mesma. Submeta-se agora e comece a ser aquilo que quero que seja e deixe que eu cuide do seu marido. Amém? Vou ler até aqui hoje, como eu disse, é complexo, né? Esse é um tema muito, muito polêmico, difícil. Mas, irmãs, como eu acabei de ler aqui e eu concordo, porque eu vejo muito isso na prática. Quando nós nos submetemos ao nosso marido, por mais difícil que seja, né? É algo, de novo, que começa no mundo espiritual. Porque se o Senhor Deus deixou isso como uma ordem, né? No sentido de como as coisas devem ser, e quando nós vivemos ela, obedecemos ela, né? Quando a gente não negligencia aquilo que precisamos fazer, nós deixamos o caminho livre para que o Senhor atue, para que Ele haja, né? Para que Ele trate com o nosso marido, cuide do nosso casamento.
Então vale a pena ser submissa, primeiro ao Senhor e depois ao nosso marido. Amém? Deixa o Espírito Santo te quebrantar, te mostrar aquilo que precisa ser mudado. Que Deus abençoe e te ajude. Amém?